Bom dia, turma. Hoje a gente vai dar continuidade com a matéria, página 113 do módulo 4, função crescente e decrescente. A gente viu que a função, ela decorre de uma reta, né? Que a gente pode marcar ela testando os pontos e fazendo aparecer assim pares ordenados para a gente marcar pontos no plano cartesiano e formar uma reta. Para a gente formar uma reta, eu preciso de 2 pontos. A partir desses 2 pares ordenados, que são os 2 pontos, eu posso traçar uma reta. A função crescente e a função decrescente, ela vai variar de acordo com o meu a da função, que toda função ela tem uma lei. A lei genérica é f de x ou y é igual a ax mais b. O a é o número que acompanha o x e o b é o meu número que fica sozinho, o meu termo independente. O lado que a reta vai ser formada é de acordo com o meu a. Então, se o número que acompanha o x for um número positivo, a minha reta vai subir ou descer para a direita, tá? Então, a minha reta vai ter inclinação para a direita, como mostra o primeiro desenho aí no gráfico. Se o a, que é o meu número que acompanha o x, for um número negativo, o meu gráfico vai ter inclinação para a esquerda. Então, ele vai ser de lado contrário a uma função crescente. Então, é isso que muda. Se o meu a for positivo, a reta vai ser para a direita. Se o meu a for negativo, a minha reta vai ser para a esquerda. O a é o número que acompanha o x. Então, eu vou verificar. Se o meu x for positivo, reta para a direita. Se o meu a for negativo, reta para a esquerda, ok? Na página 113, ele deixa isso apenas explícito com teorias, tá? No quadro amarelo, ele diz o seguinte: dizemos que uma função afim dada por fx igual a ax mais b, que é a minha lei, com a diferente de zero é crescente quando a é maior que zero, ou seja, quando a é positivo, e decrescente quando a é menor que zero, ou seja, quando o meu a é negativo. Agora, na página 114, ele mostra a interseção com os eixos x e y. O que é dizer interseção com o eixo x e o eixo y? Quando a gente traça uma reta no plano cartesiano, antes de eu traçar qualquer reta, eu tenho que traçar as retas x e y. X na horizontal, y na vertical. O que ele quer dizer interseção com esses eixos? É onde a reta vai bater, tá bom? Então, quando a minha função é crescente, a gente já viu que ela tem inclinação para a direita. E é o primeiro exemplo. Ele fez uma reta em que ela tem interseção com o eixo x e o eixo y. Quando ela tocar o eixo x, ele vai ter interseção com y igual a zero. Então, toda vez que você vê um par ordenado em que o y é zero, a reta vai bater no x. Quando a reta bate no y, é o contrário. O meu x fica valendo zero, tá ok? Então, o ponto que traça... Então, quando o meu ponto estiver lá no y, né, sozinho, quer dizer que meu x é zero. E tem o mesmo exemplo quando a função é decrescente. A função é decrescente, a reta vai estar para a esquerda. Onde tocar o eixo x é porque o y é igual a zero. Onde tocar o eixo y é porque o x é igual a zero, ok? Agora, quando há um terceiro caso, quando a função é linear. A função é linear quando o ponto cruza no 0, 0. O que seria o 0, 0?
é o ponto de origem, tá? Então, quando uma função é linear, o meu x é 0 e o meu y também é 0. Então, o meu ponto é 0 e 0. Então, essa reta, ela vai ser traçada exatamente no centro do plano cartesiano, onde fica a minha origem, tá? Então, quando essa reta for crescente, ela vai passar com inclinação para a direita, exatamente no meio do plano cartesiano. Então, quer dizer que o x e o y é 0. Da mesma forma, quando a função linear for decrescente, ela vai estar cortando exatamente no meio, só que com a inclinação para a esquerda, tá bom? Agora, abaixo ainda, ele coloca um exemplo com uma função feita, tá? A primeira função é f de x igual a 2x mais 4. A segunda função, g de x é igual a 3x. E a terceira função, hx é igual a menos 3x mais 5. A primeira função, eu posso ver que ela é crescente, porque o número que acompanha o x é positivo, que é o 2. Então, a inclinação da minha reta vai ser para a direita. Aí, ela está cruzando no ponto menos 2 e no ponto 4. Então, quando ele estiver no ponto menos 2, eu sei que o meu y é 0. Então, o par cartesiano dele, o par ordenado, seria x menos 2 e y igual a 0. Quando ele bater lá no ponto 4, que é no eixo y, eu vou saber que o meu x é 0. Então, o par ordenado vai ser 0 e 4. Agora, a segunda função, g de x igual a 3x. Percebe que o 3 é positivo, então minha função é crescente. Além disso, ela corta exatamente no meio da função. Então, no meio do plano cartesiano. Quando ele corta no meio do plano cartesiano, eu já vi que é uma função linear. Então, o meu x é 0 e o meu y é 0 também, tá? Agora, a terceira e última função é o h de x, que é menos 3x mais 5. Percebe que o a, que é o número que acompanha o x, ele é negativo nesse caso. Então, a função ela vai ter a reta com a inclinação para a esquerda, tá? Então, do sentido contrário das duas primeiras funções. Como ela corta um ponto 5 terços e o outro ponto é o ponto 5. Então, quando o x for 5 terços, que é o ponto que ele bateu no eixo x, que intercedeu, eu sei que meu y é 0. Então, o ponto vai ser 5 sobre 3 e 0. Quando ele bate no ponto 5 do eixo y, o meu x vai ser 0. Então, o meu par ordenado nesse caso vai ser 0 e 5, tá bom? Aí embaixo desse exemplo, ele coloca: nesses gráficos podemos perceber que a ordenada do ponto quer dizer o ponto x, tá? A ordenada do ponto em que a reta cruza o eixo y é igual ao coeficiente b da função, termo independente. Como nesse ponto x é igual a 0, então as coordenadas são 0 e b, no caso da função linear. Aí mais abaixo tem um quadrinho amarelo escrito: o gráfico de uma função afim cruza o eixo y no ponto de coordenada 0, b, tá ok? Então, toda função que tiver ax mais b, o número b vai ser o número do meu ponto. Então, toda vez que eu tiver isso, vai ser 0 e o ponto b, tá? Então, nem precisa ver no gráfico, a função já te dá a resposta. Aí, no caso, se fosse a função f de x, né? É 2x mais 4. Seria 0 e 4, tá? Se fosse o exemplo. E, por fim, na página 115, tem 0 de uma função afim. O que é eu achar o zero da função? É eu igualar a função igual a zero. Então, no lugar do f de x, ou no lugar do meu y, ou g de x, ou h de x, eu coloco zero. Então, vai ficar função igual a zero, tá? Então, aí no caso vai ser o primeiro exemplo, 2x mais 4. Então, o que eu vou fazer? Vai ser 2x mais 4 igual a zero. Coloco letra para um lado, número para o outro.
2x igual a 4. É menos 4, né? Que o 4 tá positivo, vai negativo. X é igual a menos 4 dividido por 2, que dá menos 2. Ele coloca a resposta direto, tá? Então, x é igual a menos 2. Então, o zero da função é x é igual a menos 2. No outro exemplo, g de x igual a 3x. Vai ser 3x igual a 0, x igual a 0. Aí, no terceiro e último exemplo, h de x igual a menos 3x mais 5. Então, vou lá. Menos 3x mais 5 igual a 0. Menos 3x é igual... Aí, o 5 que estava positivo passa negativo. Menos 5. Então, vai ficar menos 3x igual a menos 5. A gente já viu que não pode ficar número negativo. A gente vai multiplicar por menos 1. Vai ficar 3x igual a 5. Depois é só passar o 3 dividindo, tá? X igual a 5 sobre 3, ok? Então, o zero da função nada mais é do que eu igualar a função a zero e resolver. Letra para um lado, número para o outro, ok? É apenas isso. Agora, eu vou deixar com vocês a atividade. São apenas 2 páginas e meia, mais ou menos, de atividade. E a partir da próxima aula, a gente já entra com a outra parte de função, tá bom? Que é, no caso de vocês, a função quadrática, tá bom? Então é isso, galera. Tenham uma boa aula. Um ótimo dia para vocês.